Hoje nós vamos continuar falando de guerra na Ucrânia, mas de uma forma mais solta, propondo algumas reflexões. O historiador Yuval Harari acredita que nós estamos vivendo um ponto de inflexão. Se o Putin ganhar essa guerra, a gente pode entrar numa nova era da política entre as nações, em que invadir um vizinho para engrandecer o seu país volta a ser aceito, coisa que não era mais desde o final da Segunda Guerra. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Hoje nós vamos continuar falando de guerra na Ucrânia, mas de uma forma mais solta, propondo algumas reflexões. Esse tema está mobilizando milhares de cidadãos, governos e instituições privadas ao redor do mundo, como vocês já sabem, e vai ter impactos amplos no mundo todo. E pode, como vocês verão comigo aqui nesse vídeo, suscitar compreensões aparentemente contraditórias, umas coisas que a gente não entende direito. Então, vamos aos exemplos? Aqui, nós temos comentado sobre a posição complicada do Brasil nesse conflito. Eu explico para vocês. Enquanto a diplomacia brasileira na ONU vota contra a intervenção russa na Ucrânia, o Bolsonaro fala em neutralidade. Ao mesmo tempo que nós oferecemos refúgio aos ucranianos que chegaram por aqui, o presidente Bolsonaro se disse, lembram disso, solidário à Rússia. A gente pode pensar que é do interesse do Brasil não se meter em conflitos que não nos dizem respeito. Afinal, por que comprar uma briga que não é nossa? Pode trazer problemas para, por exemplo, a falta de fertilizantes que a gente compra bastante da Rússia. Pode ser, sim, que seja uma posição geopolítica estratégica para o Brasil, mas eu não vou entrar especificamente nesse mérito. Mas eu queria aqui lembrar com vocês. O Bolsonaro nunca se importou com arranjar problemas com os nossos parceiros comerciais e bancava quando seus filhos, principalmente o deputado Eduardo, entravam em picuinhas sem pé nem cabeça com a China. Quer dizer, essa neutralidade estratégica para o Brasil nunca importou para ele. Por que agora importa? O Jair Bolsonaro foi o último presidente que visitou o Putin antes dele começar a bombardear a Ucrânia, o país vizinho. Foi tentar bancar o líder internacional respeitado e apertar a mão de quem uma semana depois ia começar o maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Quase 2 milhões de ucranianos desesperados já fugiram do país em poucos dias. Segundo o repórter Jamil Chad, fontes diplomáticas afirmaram que a visita de cortesia do Jair ao Putin impediu que um plano de evacuação de brasileiros vivendo na Ucrânia começasse mais cedo, para não azedar a reunião. Terrível, né? Não custa repetir, mas o Bolsonaro se coloca acima de tudo e de todos em absolutamente todas as circunstâncias, até numa guerra. Ele é, sem dúvida, o pior dos soldados. No primeiro vídeo, em que a gente comentou aqui no canal sobre a solidariedade do Bolsonaro à Rússia, nós apontamos que ele tinha com quem partilhar esse sentimento. Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, também foi solidário à Rússia. O Assad, na Síria, também. O ex-presidente Donald Trump, que já emendou essa sua fala, se posicionou, em princípio, também nesse sentido. Não exatamente, mas numa coisa muito próxima disso. E aí vocês devem estar pensando, pegando os nomes desses aí que são mais conhecidos por nós, o Trump e o Bolsonaro sempre estiveram próximos, mas o Maduro? Como que isso aconteceu? O que essas pessoas têm em comum? Então, aqui no clima de menos emoção e mais razão, a gente vai tentar pensar um pouco em interesses pessoais. A gente vai averiguar, cada um de nós, se parece mesmo que essas lideranças se movem politicamente convencidas do acerto das ideologias que dizem defender, ou se os seus movimentos, na hora do vamos ver, tomam a direção daquilo que lhes for mais conveniente para manter o poder nas mãos do seu grupo. E claro, quanto mais ilimitado for esse poder, melhor. Em termos mais claros, talvez, a gente vai ver o seguinte: será que essa galera que movimenta os seus apoiadores a partir de uma suposta defesa pura de uma ideologia, de fato está tão preocupada assim com a ideologia? Ou está mais preocupada em se manter no seu lugar de poder, com o seu grupo ali do lado, se beneficiando de toda essa estrutura e tentando, em alguns casos, ampliar o seu poder além de qualquer limite, além de qualquer controle? O que aproxima essa galera, o Putin, o Trump, o Maduro e o Bolsonaro, é o apreço por modelos de governo que se distanciam da democracia liberal. Sim, democracia liberal. E cuidado com o comportamento de manada. Muitas vezes eu vejo aqui nos comentários e em outras redes
o uso do termo liberal como palavrão. Virou ofensa, mas muita gente não sabe nem direito por quê. A democracia liberal é o sistema em que a gente vive. Quando a gente usa aqui esse termo, a gente faz isso empregando o significado que, por exemplo, o Yasha Monk usa no seu O Povo contra a Democracia, que é um livro que está na nossa primeira turma do Clube do Livro. Liberal, o termo usado aqui, tem o sentido de quer descrever alguém comprometido com valores básicos como a liberdade de expressão, a separação de poderes ou a proteção dos direitos individuais. Um regime democrático sem o elemento liberal pode se perverter numa tirania da maioria. O Yashas chama isso de democracia iliberal. Tem muito autoritário por aí que diz que as minorias devem se curvar às maiorias, que está se fantasiando de liberal, mas liberal não é. E tem muita gente por aí usando liberal como ofensa, mas no íntimo defende esse sistema da democracia liberal. O mundo não se resume ao mais ou menos Estado, entendeu? Até porque mais ou menos Estado para quê? Então, só para dizer para você que um mesmo termo, liberal, pode estar querendo dizer coisas muito diferentes. É o que eu sempre falo da gente partir de um mesmo referencial teórico e entender o que a gente está querendo dizer quando a gente usa aquela palavrinha. Brevemente entendido esse ponto, vamos seguir. Nós nos perguntamos aqui no canal sobre os motivos dessa intervenção na Ucrânia ter acontecido agora. Lá no Instagram eu conversei com um professor da FGV, o Oliver Stunkel, sobre isso e ele deu a análise dele, então não deixem de ver esse GTV que está muito bom. No último vídeo aqui do canal, que eu gravei com o Nelson Garrone, nós também abordamos esse tema. E o que a gente tem visto por aí é assim, Gabi, mas é porque a OTAN estava ameaçando a Rússia. Tá, ok, mas vamos pensar sobre esse argumento um pouco mais? E eu vou recorrer aqui a um vídeo que o Pedro Doria fez e eu achei super interessante. Ele fez para o canal Meio, que eu vou deixar linkado aqui na descrição dos vídeos. O que ele faz é uma retrospectiva dos posicionamentos da Rússia sobre a OTAN. E fica claro que a Rússia não tinha problema nenhum com os países querendo entrar na OTAN até pouco tempo atrás. Aliás, não custa aqui lembrar, os Estados Unidos não obrigam ninguém a entrar na OTAN. Os países pedem para entrar. Demoram anos até serem aprovados. E olha, a gente vê hoje o que está acontecendo com a Ucrânia e entende bem porque um país mais fraco pode achar que é jogo se aliar a uns fortões para ajudarem na hora que dá treta, né? O Pedro mostra bem, nesse vídeo, que o problema da Rússia não parece ser de fato com a expansão da OTAN, mas com os crescentes ventos democráticos ali pertinho, nos países da fronteira. Depois da dissolução da antiga União Soviética, a Rússia voltou a ser Rússia, e os países que antes formavam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas voltaram a ser independentes. Em alguns desses países, ditadores tomaram o poder, como foi o caso da Bielorrússia. Outros estão construindo suas democracias com todas as dificuldades de democracias nascentes, como é o caso da Ucrânia. Enquanto o governo ucraniano era amiguinho do Putin, eles não estavam muito nem aí para o que acontecia lá. Não tinha a ameaça da Ucrânia a um povo etnicamente russo. Não tinha necessidade de desnazificação da Ucrânia. Não tinha essa de que a Ucrânia nem devia existir porque é tudo Rússia. Estava tudo de boa. Foi quando o povo ucraniano decidiu tirar do poder o presidente meio fantoche que o Putin gostava que o país começou a ser um problema. E aí fica claro que a questão do Putin não é com a Ucrânia, é com a democracia. Ele é um autocrata. A Rússia, oficialmente, é uma república democrática, mas na real, o Putin está no poder há 2 décadas, as eleições são consideradas completamente duvidosas, os opositores políticos são presos ou mortos, a mídia é controlada e os protestos contra o governo são resolvidos com a prisão dos manifestantes. Aliás, enfim, já viram que isso parece bem pior que o modelo de democracia liberal, né? Mas volta. Mais de 10 mil russos já foram presos em protestos contra a guerra na Ucrânia. Pessoas muito corajosas que certamente sabiam o que ia acontecer com elas e foram para as ruas do mesmo jeito. Protestar nesses lugares é diferente de protestar aqui. E eu não estou dizendo nesse vídeo que o nosso modelo de democracia não tenha problemas, nem que ele seja de fato uma democracia, porque vamos pensar de verdade quanto das vontades do povo brasileiro estão representadas nos espaços de poder, qual a cara dos espaços de poder, qual a cara do povo brasileiro. E eu nem estou falando que nós tenhamos muitas diferenças nos tipos de protestos e na repressão aos protestos. Nós temos os nossos problemas, mas o que eu estou falando é que neste lugar, onde a gente tem um regime autoritário, a mídia controlada e as pessoas não podem ir para a rua protestar, é diferente e pior. Esse momento parece ser, na verdade, uma disputa entre 2 modelos de organização política. De um lado, uma democracia, com todas as suas falhas, que nós que também somos uma jovem democracia em construção, sabemos que existem,
e de outro um ditador que persegue e mata opositores, que controla a imprensa, que prende milhares de seus cidadãos por protestarem. O historiador Yuval Harari acredita que nós estamos vivendo um ponto de inflexão. Se o Putin ganhar essa guerra, a gente pode entrar numa nova era da política entre as nações, em que invadir um vizinho para engrandecer o seu país volta a ser aceito, coisa que não era mais desde o final da Segunda Guerra. Para ele, uma vitória russa pode empoderar todos os autocratas do mundo e por isso seria um dever moral das nações democráticas impedir que isso acontecesse. O Harari também, numa entrevista recente, falou que a resistência do povo ucraniano mostrou que a Ucrânia é sim uma nação soberana, ao contrário dos devaneios do Putin, e que ainda que a Rússia ganhe todas as batalhas, ela vai perder a guerra. Porque ela acendeu nos ucranianos um ódio que vai durar por gerações e vai impedir que a Rússia efetivamente se estabeleça naquele território. Ele cita os exemplos da Rússia no Afeganistão e dos Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque. Ele afirma também que essa é uma grande possibilidade para que aqueles que estão em pé de guerra interna, nessa guerra política interna dentro das democracias liberais, nessa disputa entre esquerda e direita, vejam que existe uma batalha maior e comum a ser travada. E essa é a batalha em defesa do modelo de democracia liberal. Nós temos visto a exploração da figura do Zelensky na mídia e a gente vai falar mais sobre isso, de como tudo que acontece pode ser explorado de diferentes formas e de como tudo importa, mensagem, a roupa, o cenário, o tom. Mas isso é tema para um outro vídeo. Mas já entrando nesse tema comunicação, que a gente ainda vai explorar mais por aqui no canal, eu vou propor uma última reflexão para vocês. Toda guerra é complexa. Aqui nesse canal a gente aceita a complexidade dos problemas e tenta entendê-la para não ficar só na superfície. Existem várias camadas de dinâmicas acontecendo ali. Existem sim províncias ucranianas separatistas, existem grupos neonazistas na Ucrânia. Aliás, existem grupos neonazistas em diversos países, até no Brasil não deve ser difícil de achar. Existe um trauma de décadas de Guerra Fria que ainda influencia as relações entre Rússia e Estados Unidos. Existe uma forte russofobia no Ocidente e existe um enorme arsenal de armas nucleares no meio dessa confusão toda. Mas só tem um lado ameaçando usar esse arsenal, o lado do Putin, que casualmente ameaça seu vizinho com o uso de armas de destruição em massa. Ou seja, todo o assunto é complexo, só que nesse caso, apesar de toda a complexidade, existe um país agressor e outro sendo bombardeado. Não é difícil condenar a Rússia nesse ponto específico. E aí, eu vejo algumas lideranças brasileiras que, para comentar o caso, se abraçam em ressalvas, em meias palavras, que demonstram um apego desmedido a um lugar que elas acham que tem que ocupar. Por exemplo, se você se vê como uma pessoa de esquerda e alguém te pergunta sobre a guerra, algumas pessoas acham que antes de condenar a Rússia, você tem que fazer uma ressalva a todos os malfeitos já cometidos pelos Estados Unidos, que vamos concordar aqui que foram muitos, então para fazer ressalva a todos eles, você ia demorar uma vida inteira. Mas a questão é, você não precisa primeiro falar mal dos Estados Unidos para se permitir criticar a Rússia. A gente tem que ter um distanciamento nas nossas análises. Isso não é um jogo de futebol. Eu sou Palmeiras, então eu não posso nunca gostar do Corinthians. Eu sou Vasco, então eu tenho que odiar o Flamengo e eu tenho que falar mal do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, sei lá de quem, toda vez que me perguntarem de outro time. Vamos sair desse lugar. A gente precisa se distanciar desses gatilhos intelectuais. Senão toda análise que a gente faz vai partir do fígado. A gente olha o debate entre as lideranças brasileiras e parece que a gente tem um novo Megazord, né? E os Estados Unidos? Sim, gente, os Estados Unidos fizeram e fazem muita besteira no mundo. Nesse caso da Ucrânia, eles não são o problema. Essa briga é outra. Essa é uma briga entre os que tentam subjugar a democracia em um país e os que estão tentando salvá-la. E eu não estou deixando de ver as camadas, as complexidades. Nós vamos conversar, nós já conversamos sobre elas aqui no canal, no Instagram, e vocês também podem e devem acompanhar outros analistas sobre essa questão. Mas não é de hoje que a democracia está em risco. A crise da democracia liberal vem sendo estudada há anos. E se ela já andava enfraquecida dentro dos países, como a gente vem assistindo aqui no Brasil, agora, na Ucrânia, ela está sendo ameaçada por um ator estrangeiro. As instituições não estão funcionando. E nesse contexto, já dando spoiler, é muito interessante ver a imagem do presidente ucraniano Zelensky e como ela tem sido explorada. A democracia liberal andava sem heróis. Fica clara a tentativa do Ocidente de encontrar um no presidente ucraniano que vem mesmo combatendo os invasores do seu país de maneira corajosa. E olha só, enaltecer a coragem do Zelensky não é dizer que ele é a melhor pessoa do mundo, perfeito, nunca errou.
e pendurar uma foto dele no armário. Só que é inegável que ele virou uma imagem, uma figura sendo explorada por quem precisa enaltecer os valores democráticos. E a gente vai conversar sobre essa narrativa nos próximos dias. A gente precisa, muitas vezes, ter a capacidade só de entender o que está acontecendo, sem achar que a gente precisa emocionalmente se vincular a todas as coisas. Porque é menos emoção e mais razão por um motivo, galera. Se a gente se emociona demais, a gente perde a clareza. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos. Tchau, tchau!